Bem, pessoal, nós vamos trabalhar aqui com os movimentos de contestação da República Oligárquica, ok? Então, vai ser o cangaço, canudos e contestados. Muito bem. A República Oligárquica foi um momento no Brasil bastante conturbado, bastante turbulento, se a gente pudesse usar o termo, né, que eu escrevi ali. Nós tínhamos um país bastante desigual, não que hoje as coisas sejam diferentes em relação à questão da desigualdade social, mas naquela época era uma desigualdade bastante gritante. A presença de muitos fazendeiros ricos e a presença de uma população humilde, muito pobre e muito ignorante e ignorada pelo poder público. Tá? Nós tivemos 3 movimentos de destaque. O cangaço, que ele acontece na região nordeste brasileira, o messianismo, os movimentos messiânicos, que são a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado, que nós vamos trabalhar em seguir com vocês. Esse vídeo que eu indico para vocês, vocês vão poder conhecer um pouco da história de Lampião e Maria Bonita. Lampião foi o maior cangaceiro que nós tivemos no Brasil. Maria Bonita foi a esposa e vocês vão poder entender um pouco da relação que eles tiveram através do depoimento de uma das filhas dele, ok? Fica aí a dica para vocês poderem acessar depois, certo? Quando vocês puderem, acessem esses vídeos que eu indico nas páginas de vocês, porque muitos desses vídeos são importantes para a gente entender um pouco mais a conjuntura da época, são vídeos explicativos, tá? Que vocês podem assistir depois, não vai fazer diferença se não assistir, mas se assistir vai ter uma informação a mais. Então a gente pode dizer o seguinte, gente, o cangaço ele acontece entre o final do século XIX e início do século XX, ele vai até um pouquinho mais adiante do que a República Oligárquica, certo? Que acaba em 1930. E ele vai acontecer num contexto de Brasil bastante pobre, bastante desigual, como eu já tinha dito a vocês. Aqui eu coloco que 64% da população era camponesa. Nós podemos usar o termo agricultor ao invés de camponês, tá? No Brasil se usa muito o termo agricultor e pouco camponês, mas os dois estão corretos. E essa população camponesa, ela era constituída de gente muito pobre, ex-escravos, miscigenados de branco com índio, até de brancos com negros, né? Ou seja, eram os sertanejos e os caboclos, ok? O cangaceiro, que é esse grupo, né, um grupo bastante violento, um grupo que está ali, né, organizado, todos os homens que são cangaceiros, eles têm basicamente um mesmo objetivo. Então a gente pode dizer o seguinte, que esses cangaceiros eles estão ali para fazer justiça, mas é uma justiça entre aspas. Eles não serão justiceiros ao estilo romântico de Robin Hood que a gente conheceu, que a gente já ouviu falar, porque são aqueles que roubam dos ricos para doar aos pobres. Não, eles roubam de gente pobre também, certo? Então a questão do cangaceiro pode ser basicamente ele se torna um cangaceiro por vingança, porque alguém matou a família dele, porque ele se sentiu ofendido, porque ele foi desonrado. Então são vários motivos que levavam as pessoas a serem cangaceiros, certo? Tem que ficar muito claro que eles não queriam combater as desigualdades sociais, certo? E que eles atuavam em nome dos seus próprios interesses ou em nome de um coronel, que seria o que a gente chamaria de cangaço dependente e cangaço independente. O dependente é aquele que vai, né, estar à mercê de um coronel e o independente é aquele que vai fazer de acordo com o que seu bando, né, coloca. Faziam ações bastante violentas e muitas vezes, né, roubavam as cidades, roubavam as fazendas, certo? Andavam pelo sertão e não tinham moradia fixa, certo? Então essa é a característica dos cangaceiros. Nesse mapa que aparece aqui, essa região em amarelo é a região onde o cangaço foi bastante forte. Então é uma região que a gente chama de sertão, tá? Nordestino, certo? Porque ele pega uma boa parte da região nordeste. Imagens, né, de retratos, certo? Retratos de cangaceiros, de pessoas que faziam o movimento do cangaço.
E aqui o principal cangaceiro brasileiro, tá? Um cangaceiro chamado, tá, Virgulino Ferreira, mais conhecido como Lampião. O cangaceiro mais famoso foi então o Lampião, como eu já tinha falado antes, chamado de Senhor do Sertão, Rei do Cangaço, e o Lampião ele tinha uma faceta de ser o cara mais destemido ou mais temido pelas autoridades, mas ao mesmo tempo, e pela população também, mas ao mesmo tempo ele era visto como se fosse um herói, porque ele brutalizava também aqueles que brutalizavam os mais fracos, que eram os sertanejos, certo? Casado com Maria Bonita, que era uma pessoa muito influente sobre ele, tá? E, aliás, uma das coisas que nós precisamos destacar, o papel da mulher no cangaço, porque muitas mulheres escolhiam estar no cangaço, porque eram lugares onde elas podiam estar, onde elas podiam estar diferente da situação que elas tinham dentro da casa delas, que era uma situação de opressão, que era uma situação de obediência ao pai de família, certo? E no cangaço elas podiam ser mulheres fortes. Aqui um retrato, então, da Maria Bonita, certo? Morreu muito jovem, certo? Escolheu essa vida, ok? Então, a Maria Bonita, a gente pode depois conversar um pouquinho sobre ela, se vocês tiverem curiosidade mais para frente. Os cangaceiros foram muito perseguidos e procurados pela polícia local, pelo exército, enfim, até e principalmente o bando de Lampião, certo? Então, aos poucos, o movimento foi enfraquecendo, porque não bastava só a força dos coronéis, mas o exército atuou prontamente para acabar com esse movimento, que era o movimento cangaço, né? Então, o bando, né, de Lampião, que foi o bando mais importante, foi exterminado, e ao ser exterminado, eles foram mortos um a um, e as suas cabeças foram colocadas à disposição da população para que aquilo não voltasse mais a acontecer. Essa é uma imagem clássica, tá, dos cangaceiros, certo? Das cabeças decepadas, e mostra claramente, então, aí, né, o fim, né, do cangaço. Essa imagem é bastante simbólica do fim do cangaço brasileiro. Falando em questões de Brasil, do sertão do Brasil, a gente não pode deixar de citar uma figura muito importante, que foi a figura de Padre Cícero. Nesse endereço aí tem um link sobre a vida dele, para quem quiser entrar, mas nós vamos falar um pouquinho sobre quem foi Padre Cícero, tá? Ou mais comumente chamado, ou mais popularmente chamado de Padim Cícero. Tá? O Padre Cícero ele foi um líder religioso, tá? Ordenado padre em 1870. Ele era muito popular porque ele fazia visitas e pregações nas casas das pessoas, né? E o que deixava e o deixou bastante popular, tá? Por causa de algumas questões, né? Que assim, o fato dele ir até a casa das pessoas, dele trabalhar diretamente com as pessoas, ele foi acusado pelo Vaticano, né? O Vaticano nem existia ainda, mas ele foi acusado pela Igreja de Roma no final do século XIX, que, né, ele era uma pessoa que trabalhava com a religião a seu favor, tá? Ou seja, então ele foi suspenso pela Igreja Católica. No entanto, né, ele continuou sendo, né, bastante importante, tá? Bastante importante dentro da religiosidade das pessoas, certo? Então, o que ele fez quando ele deixou de ser padre? Ele entrou para a política e ele foi nomeado prefeito da cidade de Juazeiro, certo? No entanto, ele se aliou aos grandes coronéis da época, certo? E acabou, né, se tornando como, né, aliado desses grandes coronéis. Ele chegou a ser vice-governador do estado do Ceará, certo?
No entanto, para a cidade de Juazeiro, ele é considerado um grande impulsionador da cidade, ou seja, ele pode ser dito como um grande homem para a cidade de Juazeiro. Foi um grande, depois se tornou um grande fazendeiro, se tornou um grande oligarca. Então, assim, ele é uma figura bastante controversa, tá? Um grande senhor oligárquico, né? Um grande, né? Acumulou terras depois que ele sai da igreja, mas ao mesmo tempo contava e ajudava algumas pessoas mais simples. Depois de muito tempo, né, quando ele morreu em 1934, e depois dele morrer, ele foi enterrado lá em Juazeiro, e as pessoas começaram a fazer romarias em direção a Juazeiro e ao corpo dele, começaram a rezar. E ele acabou virando uma figura, né, mítica muito importante, brasileira especificamente. Tá? Tanto que ele acaba sendo, né, canonizado pela própria Igreja Católica em 1977. Tá? E é uma das maiores hoje, a Romaria de Juazeiro do Padre Cícero é uma das maiores comemorações religiosas que a gente tem dentro do Brasil. Ok? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Guerra de Canudos, tá? Bahia, 1896 a 1897. Talvez um dos maiores, ou o maior movimento messiânico, né, do século XIX, tá? Tem relação com a questão da pobreza e com a questão da miséria do sertanejo, né, da população pobre desse Brasil, e teve como grande líder Antônio Conselheiro. Aqui nesse mapa nós podemos observar onde ocorreu Canudos, então uma pequena arraialzinho, certo? No interior da Bahia, ok? Mas não tão menos importante quando foi para a história brasileira. Quais foram as causas da Guerra de Canudos? Nós temos algumas aqui que são muito importantes de falar. Primeiro, concentração fundiária, que se relaciona com a ideia de miséria e fome da população sertaneja. A concentração fundiária é uma grande quantidade de terras nas mãos de poucos fazendeiros ou poucos oligarcas, né? E isso vai provocar, obviamente, miséria e fome do restante da população, ou da maioria da população que era pobre sertaneja. Superexploração do trabalho rural, seca e aumento de impostos, certo? A população já é miserável e aí para você poder ter dinheiro pelo governo, o governo acaba de certa forma aumentando cada vez mais o número de impostos, certo? E o surgimento de uma figura importante que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é a figura do Antônio Conselheiro. Aqui uma imagem do Arraial de Canudos, do que seria o Arraial de Canudos, então uma cidade que chegou a ter, para algumas pessoas, cerca de 10 mil pessoas, ok? Então foi um movimento muito importante, certo? Ocorrido no final do século XIX. Aqui imagens, né, das casas, a imagem dos camponeses, tá? Bastante comum você encontrar essas imagens na internet. E vamos pensar por que Canudos se torna tão importante. Então, Canudos acaba sendo uma resistência para a nova república que começou, que vai começar em 1889 a república, certo? Então a gente tem que pensar assim, esses camponeses trabalhavam para os oligarcas, tá? Moravam dentro das fazendas dos oligarcas, a gente já falou bastante disso lá, esses caras que eram agregados, tá? E que moravam nas fazendas dos coronéis. Esses caras deixavam esses trabalhos e foram seguir um líder religioso, uma pessoa que falava e que eles entendiam, né? Que era o Antônio Conselheiro. Então eles começaram a seguir Antônio Conselheiro. E tinha uma coisa muito importante, tá? Que lembra que a gente falou, a característica da República é a igreja estar fora do Estado. Quer dizer, o Estado passa a ser laico, a igreja não tem mais nada a ver com o Estado, mas no Brasil a igreja continua muito forte. Então, a igreja, sempre atrelada ao poder dominante, a igreja precisava estar junto do poder dominante, porque quanto mais pobre, quanto mais humilde, quanto mais atrelada
aos coronéis essas pessoas estavam, mas a igreja tinha poder sobre eles. Lembra que eu falei um pouquinho também da questão do padre Cícero, dele ter, de certa forma, usado a crença dele, a crença a favor dele e contra as pessoas mais humildes que eram enganadas, tá, por figuras como o padre Cícero, ou como a igreja em geral naquela época. Tá? Os impostos eram muito caros e as pessoas não podiam, então, passavam a deixar as casas onde eles moravam, né, as fazendas onde eles moravam com agregados e até as casas onde eles moravam em algumas cidades, e passaram a se juntar a essa figura controversa que foi o Antônio Conselheiro, e passaram a ir morar no Arraial de Canudos, certo? Então, quem vai se unir contra o Arraial de Canudos? O governo republicano, que vai perder muito com isso, tá? Com um governo paralelo que se junta, que é a figura do Antônio Conselheiro na cidade de Canudos, acaba se tornando um poder paralelo. Então, é o governo republicano que se junta contra Canudos, mais os coronéis que perderam as pessoas que saíam das suas casas e iam morar com eles, e mais a igreja, tá? Porque a igreja, de certa forma, se não tem as pessoas que moram dentro lá dos agregados dentro das fazendas, aquelas pessoas mais humildes na própria cidade, elas vão deixar de pagar o dízimo. Então, a igreja também vai parar de receber dinheiro. Então, são essas três instituições, o governo republicano, os coronéis e a igreja, que se unem contra o Arraial de Canudos. Os principais jornais da época, né, eles difamavam Canudos porque eles diziam, e para deixar toda a população contra Canudos, eles diziam que o movimento do Antônio Conselheiro queria trazer de volta a monarquia. Tá? Então, é uma espécie de, a gente pode dizer assim, de sebastianismo. Nós vamos entender o sebastianismo um pouco mais para frente, porque o sebastianismo era uma história que ocorreu em Portugal, tá? Durante o século XVII, que Portugal perdeu o seu rei, o Dom Sebastião, e o corpo dele nunca foi encontrado. Então sempre havia uma mística que os portugueses achavam que o rei sempre ia voltar, que o rei ia voltar vivo, o corpo nunca foi achado, que uma hora o rei ia aparecer. Então essas coisas de, né, que a monarquia um dia ia voltar e tal, isso acontecia realmente, tá? Após 4 expedições militares, Canudos é massacrado. E a história de Canudos vai ser amplamente contada num romance espetacular, né, escrito por um dos grandes literatos brasileiros, que é o Euclides da Cunha, que ele vai escrever Os Sertões, tá? Uma das maiores obras da literatura brasileira. Aqui, né, a imagem do 40º Batalhão de Infantaria, um dos responsáveis, né, pelo extermínio de do Euclides da Cunha, o escritor dos Sertões, certo? E o corpo do Antônio Conselheiro. Vamos falar um pouquinho do Antônio Conselheiro para a gente entender por que o Antônio Conselheiro se tornou essa figura tão importante e tão forte dentro desse movimento, tá? O Antônio Conselheiro, ele nasce numa cidade pequenininha, né, numa vilinha chamado Campo Maior, que fica no interior do Ceará, chamado Quixeramobim, em 1830, tá? Sempre foi uma pessoa muito inteligente, tá? E ele conseguiu, né, se casar, mas ele foi abandonado pela mulher dele e acabou, depois que a mulher o abandonou, ele acabou se tornando o que a gente fala de um errante, ou seja, ele andava pelos lugares, ele não tinha residência fixa, e ele saía percorrendo as cidades do sertão do Nordeste, né, dando conselhos para as pessoas, por isso o seu nome, Antônio Conselheiro. Então, as pessoas mais humildes que ouviam os conselhos do conselheiro sempre diziam que ele era um profeta enviado de Deus, ok? Em 1874, ele vai se instalar no sertão da Bahia e ele vai fundar a primeira cidade santa, que vai se chamar Arraial de Bom Jesus, ok? O bispo da cidade não gosta nada disso e ele tenta, na verdade, internar o Antônio Conselheiro num hospício, mas ele, né, não vai conseguir, certo? E aí o Antônio Conselheiro já começa a se posicionar contra o governo, né, do Ceará, certo? E aí o que ele vai fazer, né? Existe uma perseguição muito grande ao Antônio Conselheiro, certo? E a população mais humilde e mais simples, tá, começa então a
se juntar a conselheiro e eles começam a formar, né, uma pequena vila. E ali eles vão levar os animais de criação, vão plantar coisas que eles precisam para comer, enfim. E Canudos vai prosperar. Não vai só prosperar economicamente, eles vão ser donos de tudo aquilo que eles têm, porque não existe a propriedade particular, mas eles também vão começar a ser instruídos pelo Antônio Conselheiro, e isso vai incomodar bastante, tá? A elite, tanto intelectual, se a gente pudesse dizer assim, aqueles que pensavam o Brasil, como os políticos, tá? E como os militares. É isso. Agora nós vamos para a Guerra do Contestado, tá? 1912 e 1916. Vou tentar falar um pouquinho mais rapidinho para a gente não ter mais tanto tempo assim de vídeo. O conflito do contestado é também chamado de conflito social, mas ele tem características diferentes de Canudos. Canudos vai ter uma população majoritariamente pobre, de pessoas mais simples, e aqui nós vamos ter pequenos camponeses, pequenos proprietários de terra, tá? Essa linha vermelha que vocês veem é uma estrada de ferro que deveria ser construída ligando Paraná e Rio Grande do Sul. E essa região do mapa aqui que vocês estão vendo aqui seria a região de litígio da região do contestado. Então, a região do contestado, a gente pode resumidamente falar que foi uma região contestada entre os estados de Santa Catarina e Paraná e, na verdade, ela acabou gerando uma guerra, um conflito armado, tá? Ela envolveu poceiros e pequenos proprietários de terra que brigavam contra os governos de São Paulo e, de Paraná e Santa Catarina, tá? Elas contestavam a terra em que eles estavam. Na verdade, eram alguns colonos que tinham a posse dessa terra, eram poceiros, tinham a posse dessa terra e acabaram tendo essas terras desapropriadas, quer dizer, tiradas das suas mãos pelo próprio governo, para que uma empresa norte-americana e uma empresa inglesa pudessem construir a estrada de ferro que fosse ligar São Paulo até o Rio Grande do Sul, ok? Agora nós vamos ver qual é o papel do monge José Maria na Guerra do Contestado. Para entender um pouquinho sobre a questão do contestado e o papel do monge José Maria no conflito, nós vamos voltar um pouquinho atrás, ainda, tá? Meados do século XIX, onde nós temos a presença de dois monges anteriores a ele. Os dois são chamados de monge João Maria. E eram pessoas que apareciam ali na região, que andavam em torno da região, um veio do Rio Grande do Sul, outro veio da região de São Paulo, e eles faziam previsões, né, sobre fatos políticos na época, falavam sobre a questão da crença, sobre a questão da ressurreição, e eles desapareceram. Em 1912 apareceu esse terceiro monge, que ao invés de botar o nome dos monges anteriores, ele, né, se colocou como monge José Maria de Santo Agostinho, certo? O que José Maria pregava? Uma vida de respeito ao próximo, da questão de conservar a natureza, né, de conservar as águas, né, sabia de onde ele vinha, era um cara bastante inteligente. Então, na verdade, ele acabou meio que tomando a população para ele, até porque tem um episódio em que ele salva uma pessoa da água, que ela cai na água e ela tem uma espécie de ataque epilético, e ele salva essa pessoa, e essa pessoa se torna assim bastante agradecida a ele, certo? Mas qual a relação do José Maria especificamente com o contestado? Tá? Esses pequenos camponeses, certo? Eles eram bastante humildes e eles trabalhavam bastante a terra, então eram pessoas assim que só sabiam viver para a terra, só sabiam estar na terra plantando, colhendo, tá? E quando ocorreu essa desocupação dessas terras, feito pelo Estado, né, para dar essas terras para a companhia inglesa e para a companhia americana, eles decidiram se unir em torno do José Maria e formar uma pequena comunidade.
tá? E essa pequena, né, comunidade que se formou acabou virando, tá, um grupo forte, tá, um grupo que cultuava a religião, era um grupo que tinha o messianismo como parte muito importante, tá? E aí o que aconteceu, né? O governo brasileiro, tá, tomado já daquilo que imaginou que pudesse se tornar um novo Canudos, tá? O governo brasileiro, então, né, comandado pelo Marechal Hermes da Fonseca, ele começa, então, a tomar posse e a tentar acabar com esses camponeses, ok? E à medida que ele tenta, né, acabar com a organização desses camponeses, se inicia a Guerra do Contestado. Esses caras vão defender suas terras, certo? E lutar contra, né, quem está querendo tirá-los do poder, ok? Bom, para finalizar, a Guerra do Contestado, ela foi um conflito bastante violento que matou entre todas as pessoas cerca de 20 mil, né, pessoas, entre todos os envolvidos, militares e civis. E a consequência final dela foi que, a partir do seu término, nós tivemos as demarcações de terras e de territórios, né, homologadas, né, os limites dos estados de Paraná e Santa Catarina. Nós temos o surgimento de alguns novos municípios, tanto na região ali de Santa Catarina, que é os municípios de Mafra, Joaçaba, Chapecó e Porto União, e marca basicamente, tá, o reinício da colonização de empresas particulares naquela região, quer dizer, os camponeses são massacrados e a população acaba se submetendo então aos mandos das empresas estrangeiras que acabam indo para a região, certo? Então quem acaba tomando conta da erva mate que existe ali na região acabam sendo as pequenas empresas, ok? É isso, gente. Obrigada.